Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço entendimento da tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre sobre nós, Senhor, que o teu Espírito Santo nos guie, nos dirija, que o teu Espírito Santo faça algo extraordinário e poderoso em nossas vidas, ó Pai, porque eu sei que o Senhor, ó Deus, sabe todas as coisas. Nós somos limitados, mas o Senhor sabe tudo. Por isso eu te peço, Senhor, ministra sobre aqueles que estão aqui na primeira igreja, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é vestidos como ovelhas. Irmãos, acredito que a maioria de nós já tivemos uma oportunidade de, se não pessoalmente, mas de ver uma ovelha, este animal todo cheio de lã. Em algum desenho você já viu, em algum filme. Eu creio que todos nós podemos trazer essa memória. É claro que, como já expliquei algumas vezes, o Senhor Jesus, ele usava os exemplos do cotidiano de onde ele vivia. E como a sociedade, nesta época, era uma sociedade basicamente agrícola, o Senhor Jesus dava os exemplos do dia a dia. E no caso aqui, ele deu o exemplo de 2 animais. Mas o significado desta palavra é muito mais profundo do que simplesmente falarmos de uma ovelha ou simplesmente falarmos de um lobo. Aqui, o lobo é o predador. O lobo é aquele animal que quer comer a ovelha, caçar a ovelha para a sua própria sobrevivência. Vocês sabem que esse instinto de caçador do lobo é normal. O lobo, ele não caça sozinho, mas ele caça com um grupo maior. E tudo isso é da natureza. Então nós não estamos aqui avaliando a natureza em si, mas o significado daquilo que Jesus nos apresentou e nos colocou. Cada um de nós aqui temos uma história com Deus. Nós temos uma história com o Senhor. E aqui o Senhor está falando de um lobo vestido de ovelha. É claro que nós estamos falando metaforicamente. Seria impossível um lobo se vestir de ovelha, né? Não está falando diretamente do animal, mas sim de pessoas. Pessoas que podem, pelo lado externo, parecer uma ovelha, mas por dentro, pelo interior, como Jesus falou, são lobos devoradores. E o que acontece no dia a dia, na nossa vida, no nosso contexto? Existe um ditado que todos nós um dia já ouvimos, que quem vê cara não vê coração. Porque às vezes a pessoa, ela parece ser tranquila, honesta, normal, mas a gente não sabe, não conhece. E aqui nós temos dentro deste contexto alguém querendo enganar outra pessoa. E o Senhor Jesus está alertando, dizendo: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam ser pessoas que observam o redor de vocês, que prestam atenção com quem você fala, com quem você se relaciona, as pessoas que têm influência sobre a sua vida, as pessoas que realmente você escuta, que você olha para aquela pessoa e você acredita no que ela fala. Porque o que acontece? Como que a gente ensina as nossas crianças? A gente fala assim: olha, não converse com estranhos, não aceite nada da mão de estranhos, porque a gente sabe que, por exemplo, um pedófilo, ele oferece bala, e vocês vejam que depois que a polícia prende e leva ou entra na casa dessas pessoas, elas têm brinquedos em casa, tem bonequinhos, bonecas, tem doces,
Porque essas pessoas do mal, elas atraem as crianças por algo que a criança gosta. Elas oferecem alguma coisa que no primeiro momento parece ser bonita, parece ser legal, mas não é. Porque se aquele homem mau fosse abordar uma criança do jeito normal, a criança ia ressachar e falar assim: não, eu não quero, eu não vou, eu não te conheço. Mas não, vence com um oferecimento para depois enganar. E os golpistas da internet e do telefone, a mesma coisa. Sempre tem uma conversa, sempre tem uma história, sempre tem um contexto onde aquela pessoa vai falar e a outra vai ouvir, e aí aquela conversa termina num golpe. Na verdade, nós vivemos num mundo onde muitos de nós já sofremos golpe, muitos de nós já conhecemos pessoas que sofreram golpes e que sabem que essas coisas são realidade. Só que o que acontece? Quando a gente vem para a igreja de Jesus, para a presença de Deus, nós a princípio achamos que todo mundo é legal e todo mundo é gente boa e todo mundo está no mesmo caminho. Só que na verdade nem sempre é assim. Muitas vezes pessoas tentarão nos influenciar para aquilo que é errado, para aquilo que desagrada a Deus. Porque não pense você que o joio nasce longe do trigo. Não, o joio nasce perto do trigo, que é o que a palavra de Deus diz. E os dois vão crescer juntos. Então, no fundo, nós não sabemos de fato quem é joio e quem é trigo, até ouvirmos as instruções de Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando você analisa o fruto, que é o resultado daquela planta, o resultado de uma árvore, é que você vai poder dizer. Você vê, Jesus começa comparando que aquele que é o enganador, ele se veste de ovelha, mas por dentro ele é um lobo devorador. E Jesus compara a uma árvore agora. Ele já vai para outro campo, ele fala de uma árvore. Agora veja bem, cada um de nós vai poder dar o seu testemunho para si mesmo do que te segura na presença de Deus. O que é que faz você ter raiz na presença de Deus? O que é que faz você saber aquilo que é verdadeiro? Veja bem, quando uma pessoa vai trabalhar, por exemplo, no caixa de um supermercado, ou no caixa de uma loja, ou no caixa de um banco, o que é feito com ele? Um treinamento. E nesse treinamento vai ser passada para ele as notas verdadeiras e as moedas verdadeiras. Então eles vão manusear a nota verdadeira, eles vão olhar a nota. Alguém já viu uma nota de R$200? Poucas pessoas. Ela é menorzinha. Ela não é uma nota do mesmo tamanho das outras, ela é um pouquinho menor. Mas olha, você ainda vai ver ainda uma nota de R$200 se você não viu. Mas assim, é interessante, ela é uma nota um pouquinho menor. Quantos aqui já pegaram uma nota de R$100? Aí, então você manuseando aquela nota, vendo os detalhes da nota, a marca d'água, você é treinado, se você for trabalhar em algum lugar assim, para você saber qual é a nota verdadeira. Qual é a nota de R$200 verdadeira? Qual é a nota de R$100 verdadeira? Qual é a nota de R$50 verdadeira? Qual é a nota, depois de 50, 10? Qual é a nota? Não, 20! Tem 20! A nota de 20 verdadeira, a nota de 10 verdadeira, a de 5, a de 2. E tem a de 3 também, não tem, meus irmãos? Quem já viu a nota de R$3? Ninguém viu ainda? Então não precisa ter treinamento para aquilo que a gente já sabe que não existe. Então a pessoa vai receber na mão dela o quê? A nota verdadeira. E através daquela nota verdadeira, ela vai saber. O dia que uma nota falsa bater na mão daquela pessoa que está no caixa, ela vai segurar e vai saber, não, essa aqui é falsa. Por quê? Ela foi treinada com a verdadeira. Seria impossível treinar alguém mostrando todas as notas falsas. Porque como que nós conseguiríamos treinar alguém mostrando todas as notas falsas? É impossível. Então não tem como eu chegar para você e mostrar para você todos os que são falsos,
todos os que são enganadores, porque isso é impossível aos olhos humanos, mas eu tenho como mostrar para você quem é verdadeiro. Quem é o verdadeiro? É aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E quem é o verdadeiro? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro. Então, se eu estou com o verdadeiro, que é Jesus, eu já estou satisfeito, porque eu cheguei no verdadeiro, eu tenho o verdadeiro comigo. Quando o falso se aproximar de mim, eu vou saber, é falso, não é verdadeiro. Preste atenção. A primeira vez que eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular foi na Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes, na cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Eu estava de mão dada com a minha mãe, 9 anos, a minha mãe ainda andava de mão dada comigo, eu entrando com ela, de mão dada na igreja. Tinha um portão, nós atravessamos o portão, já estava aberto, e entramos assim, as portas da igreja abertas, 2 diaconisas, uma de um lado, outra do outro. Quando nós pisamos assim, eu ouvi uma voz masculina, audível, falando comigo. Eu ouvi, não foi na minha cabeça, eu ouvi porque eu, como criança, eu olhei para os lados. E eu ouvi a voz dizendo assim, o seu lugar é aqui. E eu segurando na mão da minha mãe, eu procurei para ver qual o homem que estava falando comigo. E não tinha nenhum homem ali, porque vinha depois 2 pilastras na frente, começavam os bancos de um lado e do outro, então não tinha homem nenhum. Aí eu apertei a mão da minha mãe e falei assim, mãe, um homem falou comigo. Ela falou, fica quieto menino, você está na igreja. E eu fiquei quieto. Nós andamos pelo corredor, nos assentamos no banco. Quando nós nos assentamos no banco, a voz falou de novo comigo, você não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para mim. Eu ouvi pela segunda vez. Eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Eu queria ir embora, eu estava com medo, mas eu fiquei ali sentado. O irmão Joãozinho fez o culto, o pastor Daniel Malaguti Miranda pregou, e aí acabou o culto, eu fui embora, e eu fui com aquela coisa assim, eu nunca mais vou voltar nesse lugar, eu estou com medo. A minha mãe não acredita em mim, que essa voz falou comigo, mas na verdade, eu nunca mais parei de estar na presença de Deus. O interessante, essa experiência que eu tive, não é uma regra. Não quer dizer que isso vai acontecer com você, ou que tem que acontecer com as outras pessoas, mas eu estou te dando a minha experiência. O interessante foi que, no campo de futebol que eu treinava numa escolinha, eu não ouvi essa voz. Lá, quando eu ia no bar comprar pão, eu não ouvia essa voz. Quando eu entrava no supermercado com a minha mãe, eu não ouvia essa voz. Quando eu sentava na sala de aula, eu não ouvia essa voz, mas eu ouvia essa voz dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, que está no mesmo endereço, e é o Senhor Jesus que me chamou para pertencer à sua igreja e ao seu reino. Isso é para mim. Então, irmão, eu não vou ouvir nenhuma outra voz. Eu não vou ouvir, eu não quero saber de outra voz para a minha vida, porque esta é a minha experiência com Deus, e eu oro para que Deus dê uma experiência para você. Irmãos, eu não estou nem aí com as outras denominações, com as outras pessoas, com os convites, com o que as pessoas falam, isso não me interessa. Eu louvo a Deus, quero que eles cresçam, que eles apareçam, que eles façam a obra de Deus para lá, mas eu vou continuar fazendo a obra de Deus, aonde eu ouvi a voz de Deus, aonde eu senti a presença de Deus, e onde eu sei que Deus está. Agora veja bem, esta experiência minha, que eu vou carregar até a eternidade, porque eu ainda quero ouvi-lo dizer, viu, aquele dia que eu falei com você, eu vou dizer sim, olha eu aqui, ó, cheguei, vou chegar na eternidade, entendeu? Irmãos, se eu tenho o verdadeiro, para que eu vou querer o falso? Sabe qual é o problema que eu acredito? É que muitas pessoas não tem o verdadeiro. Se você tem dúvida, irmão, então isso não é fé. Você compreende? A fé é a certeza. É a certeza. Irmão, eu não tenho dúvida
dúvida que eu estou na igreja de Jesus. Eu não tenho dúvida que eu estou na presença de Deus. Eu não tenho dúvida quando eu saio da minha casa, quando eu me reúno com as pessoas, porque aquela voz que falou comigo e vem falando até os dias de hoje, a palavra de Deus, eu entendi o seguinte: eu nunca ainda tinha lido a Bíblia, mas quando as irmãs me deram a Bíblia, eu li com 9 anos, mas eu não tinha lido ainda a Bíblia. Compreenda uma coisa: Jesus, Ele está presente. Você entende? Jesus, Ele está aqui. Ele está entre eu e você neste lugar. Isso não é obra de homem. Isso eu não tenho poder de te convencer. Eu não tenho poder de te prender. Eu não tenho poder de te trazer. Quem te traz é o Senhor. Quem opera na tua vida é o Senhor. Quem te guia é o Senhor. Esta é a igreja verdadeira. É a igreja de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo das outras, que eu não posso falar das outras. Eu não sou das outras, eu só sou dessa. E eu só vou encontrar que sou nessa. Eu não tenho outra. Agora, não vou criticar outras pessoas. Cada um tem a sua experiência, a sua fé. Mas o que eu quero te mostrar é que quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando Jesus faz uma obra na sua vida, muitas coisas vão acontecer ao longo da jornada, mas eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você entende? É uma coisa pessoal. A minha oração sempre é essa: que o Senhor possa fazer isso em nós. Aí é muito fácil você reconhecer o lobo por dentro da ovelha. É fácil. Por quê? O lobo que está dentro da ovelha é para quê? É para me tirar do caminho que Ele me chamou. Eu já sei, por dentro de mim eu sei na minha mente, eu sei dentro de mim. Você sabe, irmão. Você sabe, irmão, dentro de você, quando alguém faz uma proposta para você de uma coisa que não é boa, e às vezes é uma proposta de emprego num outro lugar, às vezes é uma proposta para você sair, para você fazer uma outra coisa, ou de mudar de casa, ou de mudar de cidade, e daí você fala assim: poxa, eu não estou com vontade de ir. Alguma coisa dentro de mim não está dando certo, isso não parece ser bom. O que é isso? É o Senhor ministrando sobre a sua vida, é Deus tocando dentro de você, é Deus te direcionando, é Deus te instruindo. E quando o Senhor fala tome cuidado, é para tomar cuidado de verdade. Acautelai-vos mesmo, porque veja bem, meus irmãos, as referências que nós temos, Jesus é a referência. Tá pronto. Eu não preciso de outra referência? Não. Eu preciso de outra citação? Não. Eu preciso de outro conhecimento? Não. Eu já tenho tudo que eu preciso, porque Jesus é tudo para mim. É só isso. Ah, mas tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Claro, eu posso fazer muito mais coisas. Mas tudo que eu fizer sem essa certeza vai me causar dúvida. Ai, será? Não, mas espera aí. Bom, mas olha o que está acontecendo. Olha, não, mas será? Que será é esse? De onde veio esse será? De onde veio essa dúvida? Se eu estou realmente no caminho de Deus? Se eu estou fazendo a coisa certa? Vem dos lobos vestidos de ovelha. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Não tem. O Senhor está dizendo claramente: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu peguei a instrução de Jesus. E o que eu faço? Eu vivo a minha vida assim. E eu aconselho você a viver sua vida desse jeito. Eu tenho o verdadeiro. Pode vir falso, pode vir vestido, pode vir de qualquer jeito, pode aparecer na rua, pode aparecer no ambiente de trabalho, pode aparecer em qualquer lugar. Apareceu, eu estou com o verdadeiro, eu não quero falso. Então eu já sei, porque quando você olha o resultado da vida destas pessoas, você consegue entender. Quando você vai vendo o que acontece na vida dessas pessoas, você consegue entender. Por isso, meus irmãos, que nós, com o verdadeiro, o restante não vai nos abalar. Só que faça uma reflexão.
Se você tem estado com o verdadeiro, se você já passou tempo suficiente com Jesus, ao ponto de você reconhecê-lo, de você saber, não, este é o Senhor, não, isso aqui não é do Senhor, isto é, isso aqui não é, isso é de Jesus para mim, isso aqui não é de Jesus para mim, aquilo é do Senhor, chegou outra coisa, não, isso aqui não é de Deus para mim, eu não quero, eu só quero aquilo que é do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então veja bem, a pessoa que está com Jesus, ela sai da teoria e vai para a prática. Porque você começa a viver uma vida com Cristo, você começa a obedecer os ensinamentos de Jesus, você começa a ter Jesus como seu mestre, como seu guia, e você passa a ouvir a sua voz, e você passa a seguir aquilo que Ele tem para você. Olha, nós temos excelentes mestres na terra, excelentes doutrinadores, ensinadores, são todos ótimas pessoas, mas o meu doutrinador é o Senhor Jesus. Então eu quero praticar o que Jesus ensinou. Eu não quero praticar o que as outras pessoas estão falando. O que elas estão falando está batendo com o que Jesus falou? Então eu vou praticar. Se não estiver batendo com o que Jesus falou, eu não vou praticar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que aqueles lobos vestidos de ovelha, eles podem fazer sinais e maravilhas. Olha o que a Bíblia diz: eles podem profetizar, o Senhor Jesus falou, eles podem expulsar demônios no nome dele, eles podem até fazer muitas maravilhas no nome de Jesus. Mas quando eles partirem deste mundo, ou o Senhor Jesus vier ao nosso encontro, aí o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai falar: nunca vos conheci. Eles vão apresentar os resultados espirituais até, expulsando demônio. Olha o resultado espiritual. Então entenda, a nossa experiência com Deus vai nos fazer dar fruto. E o fruto que nós vamos ter é o nosso comportamento alinhado ao comportamento de Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da fé, quando nós vivemos para a glória dele, nós temos uma vida totalmente estabilizada aqui neste mundo. Nós não vivemos atrás dos falsos. Por quê? Os falsos, eles vão nos mostrar muita coisa. Porque a tendência do falso é dizer: veja este resultado. A tendência do falso é dizer: veja aquele resultado. A tendência do falso é dizer e mostrar aquilo que é externo, aquilo que todo mundo pode ver. Mas o Senhor está falando que o fruto aqui é o resultado de uma vida com Ele. É uma vida na presença dEle. Sabe como eu vou saber se você está no caminho de Deus? É com a sua família. Sabe como é que eu vou saber se você está no caminho de Deus? É com seus amigos de trabalho. Sabe como eu vou saber se você está no caminho de Deus? É quando você está aí no trânsito dirigindo o seu automóvel. É quando você está passando por alguma situação. É lá nesses lugares que a luz vai brilhar na tua vida, que você vai dar sabor àquele ambiente, porque você é o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor vai fazer uma obra através de você, não por aquilo que é o resultado que as pessoas estão mostrando, mas por aquilo que agrada a Ele, que louva ao nome dEle. Se Ele quiser nos usar, Ele vai nos usar. Se Ele quiser operar através de nós, Ele vai. Mas quem é de Jesus, Ele não vai expulsar um demônio e dizer: vejam como eu sou poderoso. Quem é de Jesus não vai fazer uma maravilha e dizer: vem aqui, porque só eu faço essas maravilhas. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, só aqui. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim: olha, esta maravilha que você viu, esta operação que você viu, não fui eu, é o Senhor Jesus que está no meio de nós. Ele pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo para que as maravilhas aconteçam. Nós somos os vasos. Ele é o Senhor que enche os vasos e opera. Você entende? Então, o nosso prazer de quem é de Jesus é estar com Jesus. Irmãos, às vezes
o culto é de um jeito maravilhoso, às vezes é de um outro jeito que a gente não esperava. Às vezes você esperava uma palavra, você esperava uma coisa diferente e não acontece, porque nós não mandamos no ambiente, nós não conseguimos moldar o ambiente. Se nós estamos com Jesus, é o que basta. Se Jesus quiser curar, Ele cura. Se Jesus quiser salvar, Ele salva. Se Jesus quiser encher com o Espírito Santo, deixa eu te explicar uma coisa, só existe um batizador com o Espírito Santo, que é Jesus. João falou, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor não batiza com o Espírito Santo, líder não batiza com o Espírito Santo, mas o batizador, que é Jesus, está aqui. Ele pode colocar você dentro do poder de Deus. Quem faz isso é o Senhor. Agora veja bem, o prazer de estar na presença de Jesus é algo extraordinário, é algo maravilhoso, porque você quer estar com Jesus, você quer participar da mesa do Senhor, você quer estar junto com o Senhor. Uma das frases que eu vou falar daqui a pouco, eu falo toda vez, que está no nosso manual da Igreja do Evangelho Quadrangular, é que esta não é a ceia da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas é a ceia do Senhor Jesus. Então, se você está em comunhão com Deus, você faz parte da família de Deus, você faz parte da comunhão dos santos. Então, a ideia que nós temos é que todos nós estamos seguindo ao Senhor Jesus, e que Ele guia as nossas vidas, e que Ele nos abençoa. E aqui, nesse finalzinho, eu não quero ouvir essa frase da boca de Jesus, nunca vos conheci. Eu não quero, eu tenho certeza que eu não vou ouvir, porque se Ele já falou comigo aqui, Ele fala comigo lá também. Eu falo com Ele aqui, então eu vou falar com Ele lá também. Porque o que começou na minha vida e na sua vida, não começou assim de uma hora para outra, de qualquer jeito não. Quem está operando nas nossas vidas é o próprio Jesus. Eu estou aqui neste momento, amanhã pode ser outra pessoa. Amanhã, por exemplo, pode estar pregando aqui uma pastora, um pastor, uma outra pessoa. Hoje eu estou com a palavra, mas não importa quem vai estar com a palavra. Ao longo dos anos, eu fui vendo, porque a nossa igreja é o ministério itinerante. Aí eu fui vendo entrar pastor, sair pastor, porque faz parte da história da igreja. E eu fiquei ali. Lógico que os pastores são diferentes, né? Cada pastor tem seu jeito de pregar, seu jeito de falar, mas eu estava ali. Aí vinha um pastor com a família dele, a gente estava ali, aí vinha outro, a gente estava ali. Eu passei por 8 pastores enquanto eu fui membro da igreja, e nada disso me abalou, ou me tirou da presença de Deus, ou me afastou do Senhor. Porque, irmãos, eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque eu entendi que eu estou aqui, ou eu posso estar em qualquer lugar desse planeta com Jesus. É por causa de Jesus que eu estou aqui, vocês entendem? É por causa de Jesus que vocês estão aqui. Isso não tem a ver com a gente. Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto aqui na primeira igreja é que ninguém fala, vou à igreja do pastor César. Glória a Deus, é um livramento. Todo mundo fala, eu vou à primeira igreja. Isso é ótimo. Porque às vezes, irmãos, as pessoas, é uma forma coloquial de falar. A pessoa fala, eu vou na igreja do pastor fulano de tal, vou na igreja do pastor fulano de tal. Eu sempre falei para as pessoas o seguinte, eu não tenho igreja. Olha que bênção, irmãos. Eu não sou dono de nada aqui. Tudo isso aqui é de Jesus, é da obra de Deus. Você entende? Isso é gostoso. Por quê? Porque nós não estamos aqui na posse de alguma coisa, dizendo, olha, eu vou ficar aqui, daqui ninguém me tira. Não, irmãos, Jesus, se Ele quiser me tirar, pode tirar rapidinho. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui por causa deste púlpito, ou desse som, ou desse microfone, ou dessa igreja bonita. Não, eu só estou aqui porque Jesus está aqui. Você só está aqui porque Jesus está aqui. Irmão, você está com o verdadeiro
Irmão, você está com o verdadeiro. Pode escrever o que eu estou te falando. Você está com o verdadeiro. E leva isso para a sua vida toda. Aqui você vai ser salvo. Aqui você vai ser curado. Aqui você vai ser cheio do Espírito Santo. Aqui você vai ter a esperança da volta de Jesus. É assim que nós vamos permanecer firmes, irmãos. Todos os dias eu vou permanecer firme. Veja bem, isso é algo extraordinário em nós. Porque você entende que não tem como um ser humano fazer essa obra? Não tem. Eu não tenho como fazer essa obra na sua vida. Você não tem como fazer essa obra na minha vida. Se eu conheci o verdadeiro, os falsos não me enganarão. Os falsos não te enganarão. Entenda, Deus vai te mostrar. Deus vai colocar diante dos seus olhos e você verá que a falsidade não vai prevalecer, porque essa capa de ovelha vai cair e o lobão vai aparecer e vai ficar nítido, e você não vai atrás do lobão, você vai ficar com Jesus, você vai ficar na presença de Deus. Irmãos, eu acho muito legal, em todos esses anos que eu sou pastor, que eu vejo a operação de Jesus. Eu vejo a obra de Jesus, eu fico muito feliz, porque cada vez que eu vejo vocês, que eu vejo a obra de Deus, eu falo, eu não tenho esse poder, eu não consigo fazer nada disso, e o Senhor está operando tudo isso na vida dos irmãos e das irmãs. O Senhor está fazendo esta obra maravilhosa. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,